Aleluia, glória a Deus. Que bom chegarmos aqui hoje, dia 12 de janeiro de 2013, depois de 12 dias de caminhada, de oração, de louvor, de adoração a Deus, leitura da palavra, ouvindo homens de Deus, mulheres de Deus pregando a palavra, trazendo ensinamento para as nossas vidas, nos ensinando o que devemos fazer para fechar as brechas e para abrir os céus neste ano para as nossas vidas. E eu confesso para vocês, estou muito feliz pela participação da igreja, um período chuvoso, mas que uma boa parte dos membros da igreja não mediram nenhuma dificuldade, chegaram aqui muitas vezes debaixo de chuva. Muitos irmãos deixaram algumas coisas que tinham que fazer para estar aqui. E eu quero afirmar para você que Deus leva tudo isso em conta e que Ele vai trazer recompensa sobre a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Bem, como o tempo já vai aí, bastante avançado, vamos para a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19. Eu quero falar nessa noite sobre algo que impacta muito o meu coração quando eu falo sobre isto, porque nesse texto da palavra de Deus fala a respeito de um dom especial. Quantos aqui tem dons? Diz amém. Aleluia. Se você abre a sua Bíblia lá no livro na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver ali que fala a respeito dos dons do Espírito, que são 9 dons do Espírito. Aí fala a respeito do dom da palavra do conhecimento, da sabedoria, o dom da fé, os dons de curar, dom de operação de milagre, interpretação de língua, profecia, discernimento de Espírito. E são dons para a edificação da igreja. Mas nesse versículo que nós vamos ler nessa noite, ele fala também a respeito de um dom de Deus que é dado aos homens. E é sobre isso que eu quero falar no fechamento desse projeto. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19, está escrito assim: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Amém? Glória a Deus. Então eu quero falar nessa noite sobre isso, sobre o dom de adquirir riquezas, o dom que Deus tem para dar aos homens. Amados, a igreja, de uma forma em geral, ela atravessou uma época muito difícil, que foi aquela época em que a gente ouvia pregar, ensinar nos púlpitos da igreja, nas reuniões de escolas bíblicas, em que os ricos não iriam para o céu. Acabou que para ir para o céu teria que ser o quê? Pobre. Eu ouvi isso demais na minha formação, na minha adolescência, na minha juventude. A igreja colocou isso de uma forma assim bem determinada na mente dos seus adeptos. Isso trouxe uma certa consequência na vida da igreja daquela época, porque os crentes cresceram achando que ser rico era coisa do inferno, era coisa do diabo, que a igreja tinha que ser pobre para poder entrar no céu. E de uma certa forma isso prejudicou muito a proclamação do Evangelho, porque a igreja tinha poder, a igreja tinha unção, a igreja tinha graça, mas não tinha condições financeiras de patrocinar o crescimento do Evangelho. Naquela época tinha homens que faziam obras muito maiores do que as que estão sendo realizadas hoje em termos de milagres. Mas a igreja,
ela não tinha dinheiro para divulgar o que estava acontecendo. Muitos missionários iam para os campos missionários, jovens de 16, 17, 18, 20 anos, 22, 25 anos, ia para os campos missionários e tinha experiências tremendas na operação de milagres. Deus curava surdos, paralíticos, cegos, né? Mas ninguém ficava sabendo disso, só a igreja local, porque a igreja era uma igreja pobre. A igreja não investia na divulgação, na mídia, no rádio, no jornal, na televisão, nas literaturas. Então a igreja pregava parte da Bíblia, onde ela tinha conhecimento, onde ela cria, e aquilo que ela não acreditava ou não tinha tido revelação ainda, às vezes ela chegava até mesmo dizer que isso não podia fazer parte da vida da igreja, porque Deus não agradava disso. Quantos de vocês, se tivesse naquela época, teriam ouvido como eu ouvi, que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Você nunca ouviu isso dentro da igreja, né? Ou já ouviram também? Pois é, isto por falta de esclarecimento, por falta de discernimento, por falta de revelação, as pessoas pregavam isso para multidões de pessoas, dizendo: vocês não podem ter dinheiro, porque se vocês adquirirem dinheiro, é muito mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha, de costurar, fazia a questão de dizer que era uma agulha de mulher costurar, ou tá vendo aquela agulhinha na máquina lá, que quando você não está mais enxergando, e passa não sei quantos minutos para colocar a linha lá naquele buraquinho pequenininho? Pois é, irmãos, a Bíblia está dizendo que é mais fácil um camelo passar por esse buraco do que um rico entrar no reino do céu. Então eu ouvi muito isso, e de uma certa forma isso intimidou a igreja daquela época a avançar financeiramente. E por falta da igreja avançar financeiramente, a igreja tinha época que não tinha condição de comprar um som, de comprar um microfone, de comprar bancadas. Era uma luta. Eu mesmo, quantas vezes eu preguei em praça pública sem usar som nenhum, não tinha condição de comprar um megafone. Eu vejo hoje, por exemplo, o Jairo enfiar a mão no bolso e lá em Goiânia comprar uma tenda de R$4.000 do próprio punho. Quando que um irmão tinha condição de fazer isso naquela época? Não tinha condição. Por quê? Não é porque não queria, não, por causa da pobreza. Entendeu? Às vezes ele tinha vontade de fazer, mas não tinha condição. A igreja tinha ensinado para ele que ele tinha que ser pobre para ir para o céu, e que nada deste mundo adiantaria. Com o tempo isso foi mudando, nós louvamos a Deus por isso. A igreja foi sendo ensinada de forma diferente. A igreja foi ensinada que o Deus que nós servimos é um Deus que supre as necessidades. A igreja foi sendo ensinada que o Deus que nós servimos é um Deus que tem prazer em encher a boca do seu servo de bens. A igreja foi ensinada que se nós obedecemos o Senhor, Ele vai nos levar a uma vida de fartura, uma vida de abundância, ainda aqui nesses dias em que nós estamos vivendo, e no final da nossa vida, a vida eterna. Agora, amados, cabe a mim, cabe a você decidir. Se você abrir Deuteronômio capítulo 11, versículo 26, o Senhor disse: olha, eis que hoje eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. Então, ser abençoado é um caminho, ser amaldiçoado é um outro caminho. Agora, Deus não obriga ninguém a ser abençoado por Ele, da mesma forma em que Ele não obriga também ninguém a ser amaldiçoado. Ele coloca os dois caminhos diante do povo e diz: é vocês que têm que escolher. O que vocês querem na vida? Vocês querem ser abençoados ou vocês querem ser amaldiçoados? Aí diz: olha, se vocês quiserem a bênção, então vocês serão abençoados. Isso diz no versículo 27:
quando vocês ouvirem e obedecer o Senhor. Quando vocês abandonarem os deuses estranhos e servir somente ao Deus de Israel, então vocês serão abençoados. Mas quando vocês pararem, quando vocês deixarem, quando vocês abandonarem o Senhor, então a maldição virá sobre vocês. Irmãos, quando o assunto é vida financeira, a promessa está aí. Agora, cabe cada um de nós querermos ou não. Se eu achar que se eu melhorar financeiramente eu vou para o inferno, então é melhor permanecer pobre. Como diz a Vera, o melhor tesouro é o céu. Entendeu? Mas se eu creio que eu vou para o céu e que posso receber ainda de Deus aqui nessa terra ouro, prata, dinheiro, então tem que abrir o meu coração, porque no versículo em que nós lemos diz que quanto ao homem que Deus conferiu riquezas e bem, e lhes deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar o seu trabalho. Isso é dom de Deus. Aleluia. Mas sabe por que muita gente vive a mesma situação financeira o tempo todo, mesmo estando dentro das igrejas? É porque essas pessoas não descobriram ainda que Deus tem uma porção de riquezas para a sua vida. Está escrito aí nesse versículo. Deus tem uma porção para cada um. Deus tem bens para cada um de nós. Agora, resta saber se eu estou pronto para receber essa porção. Resta saber se eu estou aberto para isso, se eu vou me esforçar para receber este dom de Deus. Eu estava ministrando esse tempo atrás em uma igreja. Eu disse: irmãos, Deus dá para cada um riquezas. Todo mundo. Irmão, ninguém nasceu para ser pobre. Ninguém. Se o diabo tem soprado no seu coração que você nasceu para morrer sem nada, isso é mentira dele. Deus não faz exceção de pessoas nem nos bens. Por quê? A Bíblia diz que Deus faz chover para o ímpio e para o justo. Quando o assunto é dinheiro, quando o assunto é riqueza, quando o assunto é bens, Deus não está preocupado se você é justo ou se você é ímpio. Existem alguns princípios que, quando as pessoas entendem, as riquezas vêm sobre qualquer pessoa. Agora, veja bem, então Deus não faz exceção de pessoas. Se você é preto, se você é branco, se você é inteligente ou não. O sol nasce para todos, a chuva vem para todos, né? As bênçãos de Deus vêm para todos. Agora é você que tem que decidir se você quer a bênção ou não. Muitas pessoas às vezes luta e não consegue chegar a lugar nenhum. Por quê? Porque ele não descobriu ainda onde está a sua porção. Porque no momento que você descobrir onde está a sua porção de riquezas na face da terra, você vai apoderar dela e você vai ser bem sucedido para a glória de Deus. Quando nós usamos aqui a expressão o dom de adquirir riquezas, que a Bíblia está dizendo que isso é dom de Deus. O dom de adquirir riquezas é uma capacidade dada por Deus para que a pessoa venha conquistar bens, para que essa pessoa venha ajuntar na sua vida o poder de adquirir bens financeiros, encontrar caminhos e resultados positivos que ninguém que teria ou que está vivendo na terra sem este dom seria capaz de encontrar. A pessoa, quando recebe, irmãos, essa graça, esse dom de Deus, ele pega qualquer coisa e transforma em dinheiro.
onde ele colocar as mãos, Deuteronômio 28 vai cumprir na vida dele, porque Deus está com ele, Deus está presente. Há uma unção na vida dele, por mais que ele disse, agora eu vou dar uma paradinha, existe um imã espiritual na vida dele, que adquire bens materiais, que adquire os bons negócios, que as pessoas procuram ele, e às vezes até mesmo sem sair de casa, ele consegue realizar negócios lucrativos. Por quê? Porque ele tem este dom especial chamado dom de adquirir riqueza. Por exemplo, pastor, o senhor está falando grego para mim, dom de adquirir riquezas. Deuteronômio 8:18 diz, olha, antes lembra-te do Senhor teu Deus, porque Ele que te dá força, te dá poder para adquirir riquezas. É Deus que dá, é Deus que capacita. Amados, nós precisamos entender que tudo que existe neste mundo está sob o controle de Deus. Ouro, prata, joias, gado, comércio, tudo está sob o controle de Deus. Agora cabe a mim e cabe a você entender que para que isso venha sobre a minha vida, eu preciso ter uma mente aberta para receber o melhor de Deus, de acordo com Isaías capítulo 1, versículo 19. Então, amados, quando esse dom vem sobre as nossas vidas, nós recebemos o poder de conquistar a nossa porção já reservada pelo Senhor para as nossas vidas. Deus já reservou. Agora basta eu me levantar, entender isto e conquistar essa porção. O texto de Eclesiastes diz que este dom nos leva a receber a nossa porção, e esta é a nossa riqueza. Há uma porção para cada um de nós conquistar. Então, amados, não sonharemos além e nem aquém daquilo que Deus prometeu para as nossas vidas. Não vamos desejar além, mas também não vamos ficar aquém. Deus tem coisas grandes para nós. Então nós precisamos acreditar nisso, precisamos sonhar, e então seremos prósperos e conquistaremos a riqueza que nos está reservada como porção. E a nossa riqueza não é segundo o padrão humano, mas sim segundo o padrão de Deus, a porção de Deus para as nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer, pastor, mas eu não tenho conhecimento, eu não tenho nenhum comércio, eu não sei o que fazer para melhorar de vida. Amados, você precisa simplesmente buscar a sabedoria de Deus. Muitas pessoas estão vivendo aí na miséria, estão vivendo no fracasso, na derrota, por falta de sabedoria. Eu contei para a igreja esse tempo atrás uma historinha que a minha mãe contou quando eu era menino. E ela disse que um viajante, naquela época que os mascates saíam vendendo nas fazendas, chegou numa propriedade um dia de tardezinha, e ele viu um chacareiro amolando uma enxada numa pedra. E ele olhou para aquele chacareiro e disse: moço, me venda essa pedra. O chacareiro disse: olha, eu não posso vender essa pedra, porque essa pedra é a pedra de eu afiar as minhas enxadas, facão, machado, foice. Aí tudo bem. Mais tarde ele disse: rapaz, o senhor podia me vender essa pedra? Ele disse: não, não posso vender essa pedra. Aí amanheceu o dia, o homem aborda o chacareiro de novo, disse: moço, me venda essa pedra. Ele disse: não posso. Aí ele parou, pensou, ele disse: essa pedra já está. Eu não sei se vocês aqui já trabalharam na roça. Quem já trabalhou na roça aqui faz assim com a mão. Você vai amolando enxada e a pedra vai fazendo um colo, né? Ela vai afundando no meio e vai ficando as duas pontas. Aí ela fica torta. Tem pessoas que conseguem
trabalhar a vida inteira com ela retinha, mas na maioria acontece isso com as pedras de amolar. E a pedra dele estava de jeito. Ele parou, analisou, tanta pedra que eu tenho lá na grota, pedra nova, essa pedra aqui já está chegando no final, eu vou dar essa pedra para esse homem. Ele, rapaz, não vou te vender essa pedra não, já me serviu demais, eu vou pegar essa pedra e dar para você. Deu a pedra para o homem, colocou a pedra no embornal, montou no cavalinho. Aí de repente o chacareiro, mas por que tanta insistência por causa dessa pedra? Tanta insistência. Eu vou atrás desse homem, vou questionar ele, vou perguntar o porquê. Montou no outro cavalo e atrás. Uns 2, 3 quilômetros na frente, ele encontra 2 pedacinhos da pedra. E lá, entre um pedaço e outro, um buraco. Resumo da história: aquele homem, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, ficou a vida inteira em cima de uma pedra molana, sonchada, passando para lá e para cá, em cima de uma grande pedra de diamante. Ele não tinha conhecimento naquela área, não tinha sabedoria naquilo ali. Aí chega alguém que conhece, vê uma mina de dinheiro ali, cara, a vida inteira em cima de uma porção de riqueza, sem nenhum conhecimento, sem nenhum discernimento, e faz tudo para adquirir aquela pedra. Será que o cara foi desonesto com ele? Não, a Bíblia diz que quando alguém descobre um tesouro na terra de alguém, ele não vai lá falar para o dono que existe um tesouro lá. A Bíblia diz que a pessoa trabalha, ajunta dinheiro, vai lá, compra aquele campo, só depois então é que ele vai anunciar que tem um tesouro ali. Foi isso que aconteceu com aquele homem. Vocês perguntam assim, pastor, isso é verdade? Não sei, foi a história da minha mãe. Mas para ilustrar sabedoria, conhecimento que nós precisamos ter para receber, para descobrir onde está a nossa porção na terra, nós precisamos buscar de Deus sabedoria. Senão, amados, a gente fica a vida inteira amolando a ferramenta em cima da pedra de diamante e nunca vai chegar lá. Nunca vai adquirir nada. Deus tem essa porção para cada um de nós. Agora veja bem, Satanás tenta nos impedir a receber este dom através de 3 ações. Primeira delas, a ingratidão a Deus. A ingratidão a Deus. Tem pessoas que não param para analisar, para pensar um pouco e ver onde ele estava anos atrás, como estava a situação financeira dele, como ele estava vivendo, as percas que ele estava tendo. E Deus tira ele da escravidão, dá a ele condições, e aí a pessoa se orgulha, bate no peito, e diz que adquiriu pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios conhecimentos, e etc, e etc. E na maioria das vezes essa pessoa não devolve a Deus o dízimo, não devolve uma oferta, faz nada em prol do reino de Deus. E por incrível que pareça, isso acontece muito no nosso meio, acontece muito no meio da igreja. Eu estava dando uma olhada no livro de dizimistas esse dia para trás, e a nossa igreja tem uma média de 80 dizimistas só. A igreja tem 230 membros. Deus, eu questiono Deus, o que está errado? Porque quando você precisa de algumas pessoas para fazer algum trabalho para a igreja, todo mundo diz que está trabalhando. Se todo mundo está trabalhando e todo mundo não é dizimista, alguém está sendo ingrato diante de Deus, porque Deus está colocando uma porção na sua mão, para que você seja fiel a Ele, para que Ele possa continuar te levando a ter mais conhecimento, mais sabedoria, crescendo, adquirindo mais bens. Mas se você não for fiel no pouco, Deus também não vai te colocar sobre o muito.
Aí muitas pessoas dentro da igreja estão vivendo sob um espírito de avareza, que é a segunda situação em que Satanás tenta impedir as pessoas de receber o dom de adquirir riqueza. Irmãos, eu admiro muitos irmãos, a facilidade que eles têm para fazer negócio, a facilidade que eles têm para ganhar dinheiro, mas a vida dele não rompe. Faz tanto negócio aparentemente bom, aí você não vê quase nada na vida da pessoa, exatamente porque ele faz um bom negócio, mas ele não devolve aquilo que ele é de Deus, ele não consagra aquilo que ele é de Deus. E o Jair ele fez uma colocação aqui na abertura do culto. Ele disse: olha, irmão, cuidado, porque se você está agindo assim, se você não está devolvendo o seu dízimo, você está roubando de Deus. Simplesmente citou um versículo bíblico. E aí, amados, Deus não abençoa ladrão. Deus não abençoa isso. A gente vê muitas pessoas naquele vai e vem. Um espírito de avareza entra nas pessoas, e eles então apropriam mais, além daquilo que lhe é devido, que lhe é necessário para ele continuar crescendo em Deus. A gente precisa ter cuidado. Todos nós hoje estamos aqui com um projeto de vida na mão. O que eu vou fazer em prol do meu projeto? Qual a minha disposição de sacrificar algo em favor do meu projeto? A minha fidelidade diante de Deus em favor do meu projeto. E a terceira coisa que o diabo luta para nos impedir essa bênção, mas é através da miséria espiritual. Tem pessoas que nunca fluem espiritualmente, eles nunca crescem espiritualmente, fica a vida inteira no mesmo nível espiritual. Ele nunca cresce, ele nunca prega, ele nunca tem disposição de levantar a voz e orar, porque ele tem vergonha de orar e está orando errado ainda. Ele nunca ajuda ninguém através da sua ministração, certo? E o diabo então, ele usa essas armas, essas artimanhas para impedir essa porção de Deus divino sobre a vida de muitas pessoas. Eu quero deixar essa palavra para você nesta noite e dizer para você: se você quer o melhor de Deus, se você quer receber essa porção de Deus, então você precisa saber, primeiro ponto, receber. Precisa saber receber. Mas eu sei receber. Será que sabe mesmo? Quantas pessoas às vezes têm das mãos para dar alguma coisa para você e você disse não? Às vezes você disse não até porque você tem aquilo que a pessoa está te ofertando, semeando na sua vida, e você rejeita a semente que a pessoa está semeando. Nós precisamos aprender a receber para podermos receber essa porção de Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:18, ele diz: recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido, desde que a Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício e cheiro agradável e aprazível a Deus. Isso, olha, desde que eu abri o meu espírito para receber a semente que a igreja me enviou, eu tenho tido tudo. Deus corrige a gente. Hoje eu passei vergonha com isso. Eu fiz uma encomenda e o irmão comprou essa encomenda lá. Aí eu perguntei para ele quanto que é. Ele disse: não é nada não. Ele disse: mas você não comprou, não pagou? Ele disse: comprei e paguei. Eu digo: não, então eu tenho que te ressarcir. Ele disse: não, mas eu quero semear na sua vida. Estou semeando. E eu passei vergonha, porque eu insisti em pagar por mão, não entendi. Ele estava querendo semear aquele objeto na minha vida. E às vezes, amados, a gente sofre com isso, porque nós precisamos estar prontos para receber.
Eu quero fazer aqui ainda um culto chamado culto do dar, onde eu vou instruir a igreja a dar algo para alguém no culto. Não sei o que, eu vou fazer isso com antecedência, né? Anunciar aí uns 15 dias antes. Aí os irmãos vão trazer o que você quiser dar: uma roupa, um sapato, um calçado, um bolo, um pudim, eu não sei. Aquilo que você estiver em condição de dar, você vai dar e vai receber. Eu tenho isso no meu coração há muito tempo, e uma hora dessa eu vou fazer isso. Dar oportunidade para todo mundo abençoar e ser abençoado. Mas a melhor coisa que tem é você poder semear. Mas a melhor coisa para você crescer é você saber receber e ser grato pela semente que foi lançada sobre a sua vida. E sem dúvida você é terra fértil. Amém? Ou não? Somos uma terra fértil, um povo de Deus, sacerdote santo, nação santa, povo escolhido. Então, quando alguém semeia na nossa vida, essa pessoa está semeando em uma terra fértil. Então, amados, saiba receber. Tenha abertura para isso. Quando alguém der algo para você, ainda que seja simples, ainda que seja humilde, receba e seja agradecido. Tenha gratidão no seu coração por isso, para que Deus continue te abençoando e suprindo as suas necessidades, em o nome do Senhor Jesus. Quantos acreditam que Jesus era rico? Hã? Sim ou não, gente? Tá que era mesmo? Hã? Ixi. Hã? Ah, mas tem muita gente que acha até hoje que Jesus é pobre. Por isso que tem que ser pobre. Eu estou falando no sentido material. No sentido espiritual, ele tem o domínio, ele tem um comando de todas as coisas. Mas no sentido material, Jesus era empresário juntamente com o pai dele lá na marcenaria, onde dava bons lucros na época. Mas mesmo assim, ele tinha um espírito liberal para receber. Tinha pessoas que investiam e investia pesados no ministério de Jesus. Tem uma mulher por nome Susana. Quem já viu falar de Susana da Bíblia? Hã? Era uma mulher que investiu pesado no ministério de Jesus. Ela custeava o ministério de Jesus. Às vezes a gente vê Jesus saindo de um lugar e indo para outro, tudo isso tinha despesa. E às vezes as pessoas acham que acontecia tudo espiritualmente. Não era, irmão. Existia gastos. E tinha um grupo de pessoas por trás investindo no ministério de Jesus. É por isso que ele deu conta de fazer o que ele conseguiu fazer. Senão não tinha conseguido. Eu costumo sempre dizer que a igreja ela tem duas pernas: a perna espiritual e a perna financeira. Então ela precisa ser suprida, ela precisa ser mantida para a glória de Deus. Olha, segundo ponto, você precisa ser liberal com o Senhor. Irmãos, sabe qual é o problema de muita gente? Que eles nunca chegam a lugar nenhum. Porque se ele descobrir que a igreja está bem financeiramente, senão a igreja não está precisando, por que eu vou dizimar? O que eu vou ofertar? Tem dinheiro no caixa da igreja? Pô, irmão, aprende com a Bíblia. A Bíblia diz para nós não contribuirmos por necessidade. Se você for contribuir quando a igreja estiver sofrendo necessidade, você não vai ser próximo por causa disso. Não vai, irmãos, é bíblico. A Bíblia diz que nós temos que contribuir
para que o tesouro do Senhor esteja cheio, aleluia. Caixa da igreja tem que estar cheio, tem que estar sobrando. Eu tenho uma filosofia com relação a isso. No dia que não tiver dinheiro no caixa da igreja, também não vai ter no seu bolso. Se a igreja estiver bem, você vai estar bem. Se a igreja estiver em ruína, você também vai estar em ruína, porque virá tristeza sobre a vida da igreja. E quando vem tristeza sobre a vida da igreja, nós não conseguimos nem sequer orar. Dinheiro na igreja tem que estar sobrando. Nunca pode chegar alguma coisa na igreja para ser pago e o tesoureiro dizer: volta amanhã, porque hoje eu não estou em condição. Isso não pode acontecer. Nunca. Se acontecer alguma coisa, está errado, irmão. A Bíblia diz que o depósito do Senhor, o tesouro do Senhor, tem que estar cheio, tem que estar sobrando. E quando o tesouro está bem, a vida de todos os seus adeptos, a vida de todos os crentes, de todos os fiéis em Deus, irá bem também. Agora, quando você vai contribuir por necessidade, irmãos, isso traz um peso. Vamos deixar a coisa chegar no fundo do poço para contribuir? Não pode ser. Olha só o que a palavra de Deus diz em Provérbios 11:24: a quem dá liberalmente, ainda lhe será acrescentado mais e mais. A quem dá sem nenhuma pressão, irmãos, não tem nem uma pessoa aqui que, vamos dizer assim, os mais novos convertidos já são dismissos da igreja. Pessoa que a gente batizou agora no último batismo, quase todos eles já são dismissos. E às vezes tem crente velho. Você tem que estar falando sobre dinheiro, tem que estar falando sobre dízimo, falando sobre oferta, para ele enfiar a mão no bolso e dar uma nota de 2. Irmãos, a igreja não precisava mais disto. Não precisava, porque a igreja precisa ser livre, ela precisa contribuir com liberdade, com alegria, com expressão de louvor, de adoração a Deus. Quando isso acontece nas nossas vidas, que a gente dá com liberdade, a Bíblia está dizendo que nos será acrescentado mais e mais. Não é eu que estou dizendo, está aí na sua Bíblia, leia aí, Provérbios 11:24. Agora, quando você está debaixo de pressão, isso não vai fazer diferença na sua vida. Não vai fluir. Você deu porque você foi empolgado, porque alguém falou alguma coisa para você e te empolgou na hora, porque estava precisando pagar água, pagar energia, o salário do pastor estava atrasado. Aí disse: não, deixa eu ajudar, porque senão vão despejar o pastor. Não, isso não funciona. Você tem que sentir bem no seu coração quando você contribui. Dar com liberdade. Não precisa ninguém fazer pressão na sua vida para você contribuir. E quando o povo de Deus entende isto, a igreja cresce e todos os membros da igreja crescem financeiramente junto com ela. Glória a Deus. Aleluias. Olha, amados, existe hoje milhares de empresários dentro das igrejas, e empresários milionários, pessoas que têm muito dinheiro, muito dinheiro guardado, mas que são, infelizmente, pobres e miseráveis espiritualmente. Eles não investem no reino de Deus, e quando eles investem, eles fazem ainda a maior festa. Eles: está vendo? Estava em dificuldade, mas eu dei uma oferta e resolveu o problema. Deus não leva esse tipo de coisa em conta. Deus leva em conta quando você abençoa a obra de Deus de livre e espontânea vontade. Mas aqui na igreja nós somos abençoados, nós somos prósperos, porque aprendemos
a colocar os nossos recursos na mão do Senhor, à disposição do Senhor. E assim Deus vai nos abençoando cada vez mais em o nome do Senhor Jesus. Terceiro, para encerrarmos e orarmos, veja bem, entender a importância do poder financeiro. Entender a importância do poder financeiro. Em Eclesiastes 10:19 diz: o festim faz-se para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro atende tudo. O festim alegra, melhor, o festim faz-se para a festa, o vinho alegra, e o dinheiro atende tudo. Amados, coloca uma coisa na sua cabeça. Você como igreja, você como membro do corpo de Cristo, se você buscar a Deus, Deus tem o melhor para você. Se você buscar a Deus, Deus quer a sua prosperidade, para que você esteja por cabeça e não por cauda, para que você esteja por cima e não por baixo. Tem pessoas que não entendem isso e vivem a vida inteira dependendo dos outros, vive a vida inteira pedindo ajuda, pedindo emprestado. E eu quero dizer para você, não é isso que Deus quer para os céus, porque o celeiro do Senhor está cheio para nos abençoar. Agora, sabe o que falta, amados? Falta muitas vezes a gente fazer a oração certa. Se você ler 1 Reis 3:13, Salomão tinha a oportunidade de pedir as maiores riquezas do mundo. No entanto, ele pede simplesmente sabedoria a Deus para governar o povo. E Deus diz: porque você não me pedisse riquezas, mas sim sabedoria, então eu te darei tanto riqueza e glória, que jamais haverá um rei em todos os teus dias que possuirá as riquezas que eu vou te dar. Mas muitas vezes nós somos ambiciosos e só pedimos para nós mesmos. E a grande forma, o grande segredo de recebermos as bênçãos de Deus é aprendermos a ser abençoadores. A ser abençoadores. Eu particularmente, eu não sei o que acontece comigo, mas eu tenho grande dificuldade de ganhar as coisas. Não sei porquê. Eu vejo tantos pastores contando testemunho, que o irmão veio e deu isso, que o outro deu, que o outro enviou o bolo, que o outro enviou o filé mignon. Rapaz, a coisa mais difícil que tem é alguém chegar lá em casa com alguma coisa. De vez em quando chega, mas é difícil. Como eu sou abençoador nesta área, como eu dou os tempos para os outros. Às vezes me olha assim que eu sou duro, mas não sou. Sou mão aberta. Tem hora que minha esposa briga até comigo. E já não tem muita facilidade dos outros me dar não, mas Deus nunca me desamparou. Aí está o segredo. Só que quando eu semeio na vida de alguém, eu estou esperando de Deus. Às vezes eu vejo os pastores contando testemunho, estava lá, de repente chegou o pudim, chegou mais isso, chegou aquilo. Eu nunca dei esse tipo de testemunho, mas eu vou continuar sempre investindo, abençoando, porque eu sei que esse é o segredo de continuar sendo abençoado, abençoando outras pessoas para a glória de Deus. Aleluias. Eu quero orar neste momento, amados. Veja bem, muitas pessoas dizem: olha, eu não quero ser rico, eu não quero dinheiro, porque o dinheiro traz muitos males.
A Bíblia não disse isso. O dinheiro, ele é uma grande bênção na minha vida, na minha família, na vida da igreja, né? Na sua vida, quando você usa ele corretamente. Agora, as pessoas que dizem que o dinheiro traz males, o versículo não disse isso. O versículo diz que o amor ao dinheiro é a raiz dos males. É o amor ao dinheiro, o coração pregado ao dinheiro. Deixa eu voltar aqui no Jairo. O Jairo vive falando que vai trocar de carro. Aí podia pegar o dinheiro agora e trocar de carro. No entanto, pegou o dinheiro e comprou uma tenda. Sabe que um cara desse tem um coração no dinheiro? Não tem. Porque se tivesse, ele ia segurar e trocar de carro e falar para todo mundo também: ó, troquei, estou de carro novo. Irmãos, a gente precisa entender o propósito de Deus para as nossas vidas e aprendermos a colocar o dinheiro a nosso serviço e a serviço do reino de Deus. Eu quero fechar dizendo para você: você tem um projeto de vida em mão. Então, apresenta com sinceridade diante de Deus o seu projeto. Seja determinado a fazer aquilo que tem que ser feito dentro dos padrões bíblicos, para que o seu projeto seja concretizado, para que os seus sonhos nesse ano sejam realizados em nome do Senhor Jesus. Porque se você simplesmente dizer: olha, eu tenho um projeto, mas você não fazer nada em prol do seu projeto, não vai acontecer nada, amados. Então, a primeira coisa para você ver os seus projetos concretizados é sendo fiel a Deus em todas as áreas, em tudo. Fiel no dízimo, na oferta, na participação, e etc, e etc. Hoje nós vamos estar orando. De amanhã a 8 dias vai ter um pote de barro aqui, um vaso. Nós não vamos deixar aqui não, vamos colocar em um outro local. Vou dizer aqui, de repente vai falar que eu estava mentindo. Vai ter um vaso de barro aqui, cheinho de óleo, de amanhã a 8 dias. Então não perca a reunião de amanhã a 8. E amanhã também tem 2 reuniões. Porque neste dia nós vamos estar pegando todos esses projetos e vamos estar colocando sobre este vaso com óleo. E vai ficar aqui o ano todo nós orando sobre esses projetos. Se você quiser fazer uma cópia, faz, tá? Guarda lá para você estar apresentando na sua oração, vendo, visualizando. Mas de amanhã a 8 dias nós vamos ter um vaso aqui recebendo o seu projeto, tá? Para nós continuarmos orando no decorrer deste ano. Digam graças a Deus. Não esqueçam disso. Agora ponha-se de pé toda a igreja. Declara bem forte comigo, ó. Levante a sua mão e declara forte comigo assim. Diga: o Senhor. Irmão, é toda a sua força está aí? Cadê o exército de Deus? Diz amém. Amém. Diga: fora, free. Oh, glória. Diga assim: o Senhor conferiu a mim riquezas e bens. Ele me deu o poder de comer do meu trabalho e receber a minha porção, usufruir dela. E eu não sou roubado pelo estranho. Eu não vivo em aflição, porque eu me farto de bens todos os dias da minha vida, em todas as áreas da minha vida, em o nome de Jesus. Aleluia. Creia nisso.
Deus já tem para você a sua porção. Então busque sabedoria e peça a Deus para te revelar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora. Minha esposa estava falando que eu não concluí a questão da agulha lá. Desculpa, eu falei da agulha, enfia a linha, tá? Mas na realidade a agulha, em que está a expressão da Bíblia, era uma porta que tinha no muro dos mercadantes em Jerusalém, uma porta pequena, ao lado do portão de entrada, onde tinha um apelido de agulha, e que quando as pessoas chegavam atrasadas, aí, eis a expressão, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu, porque apesar do camelo não poder passar com a carga, o mercadante tirava a carga do camelo, passava a carga sem o camelo, depois passava o camelo, colocava a carga de novo e seguia a viagem, né? Então eis a expressão, é mais fácil o camelo passar, né? Mas não quer dizer que o rico não vai para o céu. Amém? Pega o seu projeto agora na sua mão. Vamos estar orando para Deus te abençoar em nome de Jesus. Aleluia. Pega aí o seu projeto. E não esqueça, de amanhã 8 dias vai ter um vaso aqui para você colocar o seu projeto no óleo, ficar na unção o ano todo em nome de Jesus. Amém? Levanta agora na sua mão esquerda. Não sou supersticioso, tá, irmão? Mas levanta na sua mão esquerda, lá em Provérbios, melhor, Eclesiastes. Não, Provérbios 3,16. Estou confundindo as bolas. Provérbios 3,16 diz que o alongar da vida está na mão direita, e na esquerda, riquezas e honras. Então levante o seu projeto de vida agora. Apresente ele diante de Deus. Amado Deus e glorioso Pai que está no céu, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu apresento, meu Deus, diante do Senhor agora, ó Deus, os nossos projetos de vida. Eu clamo, ó Deus, diante do Senhor, eu busco a Tua face, meu Deus, a Sua aprovação, ó Deus, sobre os nossos projetos agora, e determino, ó Deus, em Cristo Jesus, que haja luz. Oh Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, selar, ó Deus, os nossos projetos com o selo do Teu Espírito Santo, Senhor, para que eles sejam realizados. Eu declaro nesta noite, meu Deus, haja luz agora, na autoridade, Pai, do Espírito Santo. Senhor, nós abençoamos o projeto deste irmão, desta irmã, deste moço, desta moça, meu Deus, dessa criança. Oh Espírito Santo de Deus, vem de uma forma especial, manifesta, ó Deus, a sua glória, em o nome do Senhor Jesus. Faz a vitória, meu Deus e meu Pai. Envia os Teus anjos para guerrear essa guerra, para guerrear esta batalha, para conduzir os recursos. Ó Deus, em nome de Jesus, envia os recursos financeiros, meu Deus, para que seja edificada a empresa, para que seja, meu Pai, aleluia, ó Deus, Senhor, ampliar essa empresa já existente, Senhor, para que seja reformada a casa, a troca do carro, meu Deus, a compra do carro, meu Deus, o primeiro carro, a primeira moto, meu Deus, a construção, ó Deus, da primeira casa. Senhor, eu apresento diante de Ti agora, em o nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, nesta hora. Vem, meu Deus e meu Pai. Escreva uma história de poder e graça sobre a vida da Tua igreja. Em o nome de Jesus, derrama o Teu óleo, derrama, meu Deus, a Tua unção, ó Deus, sobre cada projeto nesta hora. Eu Te peço, Senhor, e Te agradeço, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia,
Aleluia, Jesus. Aleluias. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.